nós estamos vendo desde o primeiro dia a palavra-chave para o nosso estudo nesses tempos é a palavra servo. Servo, tá bom? Nós vimos vários servos, como Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, o apóstolo, né? Nós vimos outros mais. E hoje, mais um dos servos do Senhor, que a Bíblia fala. Alguém pode ler para nós? Êxodo, capítulo 14, versículo 31. Êxodo 14, 31. Alguém, por favor? E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Seu servo. Pega uma caneta vermelha, faça um círculo ao redor da palavra servo, tá? Todas as vezes que você encontrar a palavra servo, faça um círculo, deixa em evidência, para que quando você for ler, o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração sobre a importância de servir a Cristo, tá bom? Moisés foi um servo do Senhor, maravilhoso, maravilhoso. Eu admiro esse servo, admiro. E olha, ele cresceu na ciência, na cultura do homem, do Egito, do mundo. Biblicamente, o Egito simboliza o mundo. Moisés, então, estava formado com a sabedoria deste mundo, tá? Só que ele não poderia liderar o povo de Israel sendo um homem segundo a liderança deste mundo. Entende? Por isso, Deus o levou para o deserto. Deserto. Davi conheceu o deserto. Moisés conheceu o deserto. Elias conheceu o deserto. Paulo conheceu o deserto. Deserto é uma escola de Deus. Eu tive o privilégio de passar 5 anos no deserto de Deus. Foi um privilégio. Foi maravilhoso. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu até queria que Deus tirasse a minha vida, sabe? Não foi nada fácil. Tempo de desânimo, tempo de desespero, tempo de fraqueza, tempo de desprezo, tempo de confusão na mente, tempo de um monte de coisa. Tá? Porém, Deus sabia tratar e tratou Moisés. E eu fico impressionado. Eu fiquei só 5 anos. Moisés ficou 40 anos. 40 anos. E depois passou mais 40 anos no deserto servindo ao Senhor. Olha, é um homem magnífico. A Bíblia fala que não havia homem mais manso sobre a face da terra do que Moisés. Eu admiro esse homem demais, demais, demais. Moisés foi um tipo de Cristo, o libertador, o condutor, o pastor. Esse foi Moisés, o legislador do povo de Israel. Incrível, maravilhoso, maravilhoso, irmãos. Servo de primeira grandeza, né? Então, eu gosto demais quando a própria Bíblia, o próprio Deus, chama Moisés de servo. Servo. E não é só aqui, tá? Há outras passagens onde o Senhor chama Moisés de servo. É maravilhoso. É maravilhoso. É o melhor título que um ser humano pode ter na sua vida. A maior honra que um homem pode receber de Deus. É maravilhoso. Eu vou falar para você, não há nada que se compare. Não há, tá? Porque é servo do Senhor Jesus Cristo. Isso já fala tudo.
Abra sua Bíblia, página 20. Bíblia não, desculpa, o livro. Esse livro aqui, ó. Página 28, número 4. A verdadeira liderança, crucificação e regeneração. Alguém pode começar a ler para nós? Eu vou ler. A verdadeira liderança, crucificação e regeneração. Se os filhos de Adão não podem liderar a Igreja de Deus, então qual é o caminho para uma liderança genuína? A resposta está na crucificação e regeneração em Cristo. O apóstolo Paulo descreve essa realidade em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa crucificação com Cristo Jesus, é indispensável para forjar o caráter da liderança cristã genuína. Amém. Eu digo amém para essas palavras do pastor Glênio, porque realmente passar pela cruz, crer na inclusão, na morte e ressurreição com Cristo e ser feito uma nova criatura, ser regenerado, nascido de novo no Espírito, é toda a diferença. Uma coisa é ser um crente, outra coisa é ser regenerado. A regeneração muda o status quo, a nossa posição no reino espiritual. Deixamos de ser filhos das trevas e passamos a ser filhos da luz. Deixamos de ser pecadores debaixo da ira de Deus e nos tornamos santos em Cristo Jesus, justificados diante de Deus. Tudo muda no reino espiritual, aos olhos de Deus, quando nós passamos pela cruz, quando somos regenerados. Eu tenho certeza que é a partir daí que Deus começa a forjar, a treinar, a preparar um servo de Jesus Cristo. Um servo, ok? É extremamente importante a experiência do novo nascimento. Sem isto, não se fala sobre ser servo. E não se fala sobre liderança sem antes falar de ser servo de Jesus Cristo. Tá bom? É esta a nossa direção. Não há servo se não houve o novo nascimento, a regeneração, tá? E a cruz é a porta. A cruz é o segredo. É lá que Deus opera o milagre do novo nascimento, né? E isto é importante, por quê? Porque, na verdade, o ser humano que não nasceu de novo, o líder religioso que não é regenerado, ele automaticamente, naturalmente, vai para a liderança carnal, na sabedoria do homem, na força do homem, no talento do homem. É ele no comando, é ele o líder. Mas não é o servo de Jesus Cristo. A regeneração faz toda a diferença, porque ela tira do centro o homem que se acha, que pensa que é capaz. E a religião, ela é muito maléfica para um líder não regenerado. Os membros de igreja exaltam o pastor e ele se sente o cara. Entende? Então, se não houver a regeneração, cada vez mais, o líder se torna mais forte, mais centrado nele mesmo. E ele vai se afastando cada vez mais do modelo de Jesus Cristo. Tem talento, é carismático, canta bem, toca bem, prega bem, é bonito, tem uma voz linda, é cativante. Olha, é perigoso, tá?
Se não houver o novo nascimento, não há a substituição do ego por Jesus Cristo. Por isso eu concordo com essas palavras aqui. O líder só se torna um servo quando o servo Jesus passa a viver nele. Tá? Essa semana, uma irmãzinha me ligou e compartilhou que ela precisou confrontar o pastor e a esposa porque eles estavam fora da lei, fazendo coisas às escondidas. E o pastor ficou irado com essa irmãzinha e começou a gritar. A esposa chegou lá no local e precisou retirar o seu marido para que não continuasse brigando. Esse é o líder que não nasceu de novo. Justiça própria. Ele não aceita que ninguém vá contra ele. Ele se acha o justo, o correto, o ungido. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Então, tem muitas coisas que levam o homem não regenerado a uma liderança de catástrofe horrível. Muitos derrubaram milhares de vidas ao longo dos séculos por serem líderes não regenerados. Bom, quando eu vejo o pastor Glenn falando dessas coisas, eu vejo que é um direcionamento para que a igreja esteja segura. Porque aí não é mais o pastor em si, mas é Cristo no pastor. Isso é regeneração. É assim que dá certo. Há momentos que é difícil o pastor amar uma ovelhinha rebelde. Ele não tem amor suficiente por essa ovelhinha. Mas quando é Cristo nele, o amor de Cristo vai extravasar por meio dele sobre essa ovelhinha. A regeneração faz toda a diferença na igreja, em casa. Muitas vezes a esposa não tem, por ela mesma, capacidade de submeter a um marido um tanto quanto bruto, irracional. Porém, Cristo nela é capaz. Então, a regeneração é você saber que não é mais você, mas é Cristo. E isso tem que ser uma das grandes alegrias da tua vida. Imagina você, mal tirou carta, já bateu 5 vezes o carro, estragou já vários carros, porque você é barbeira, é ruim de volante. Daí, a pessoa que é capaz, que é um bom piloto, entra, toma o volante. Aí a coisa vai bem. É mais ou menos isso. Nós já demos muitas cabeçadas quando nós fomos os líderes de nós mesmos. Mas quando somos regenerados e Cristo passa a viver em nós, as coisas mudam. O líder que não for regenerado não serve para liderar a igreja de Jesus Cristo. E eu concordo plenamente com isso. Bom, vamos continuar. Outro parágrafo. Alguém pode ler? Posso ler. A liderança cristã verdadeira não é baseado em autoridade humana, mas na vida de Cristo operando no líder. A.W. Tozer, em seu livro, não sei ler, né? Reforça J. Crucifixion Life. Reforça essa ideia ao afirmar de frente: Deus não pode usar um homem grandemente até que ele o tenha quebrantado completamente. O orgulho... Só um minutinho, irmã Devanir, depois vamos continuar. É que tem pérolas aqui pelo caminho que eu não quero pular, sabe? Primeira coisa, fala lá que não é baseada na autoridade humana, mas na vida de Cristo. A liderança eclesiástica é baseada na vida de Cristo.
Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o líder. Tudo na igreja precisa proceder de Cristo. Tudo precisa ser de acordo com Cristo, dentro de uma igreja. Se o pastor é cheio de si, Cristo vai ficar de lado. Mas se ele é uma pessoa crucificada, Cristo vai se manifestar. É maravilhoso, irmãos. Uma igreja crucificada é maravilhosa. É maravilhosa. Louva a Deus. Domingo passado, durante a pregação, algumas crianças estavam conversando e estavam atrapalhando, e amorosamente eu chamei a atenção, porque eu vejo os outros ficando incomodados. Lá da frente dá para enxergar tudo. Aí essa semana, as irmãs conversaram entre si, e como é gostoso ver o Espírito crucificado. Ninguém acusando, ninguém se defendendo, falando com amor, com mansidão. Olha, uma igreja crucificada é linda. É Cristo se manifestando em cada irmãzinha com amor, com doçura, sabe? Com humildade. Se fosse uma igreja sem, a mãe de uma criança já tinha chutado o balde, o pastor já tinha dado uma bronca na frente de todo mundo lá, outra irmãzinha já ia sair da igreja, e assim por diante. Eu conheço, irmãos, irmãs que saíram da igreja porque o pastor chamou atenção lá da frente. Não é brincadeira, estou falando sério, tá bom? Mas como é gostoso ver a cruz atuando nesta igreja do Senhor. Irmãs amorosas, humildes, conversando, né? Isso é tremendo, tá? Louvo a Deus por isso. E outra coisa, ele fala assim, Deus não pode usar um homem grandemente até que ele o tenha quebrantado completamente. Olha, irmãos, quando nós começamos a trilhar a vida crucificada, no início a gente fica confuso, assustado, parece que as coisas começam a dar tudo para trás. A gente começa a sofrer falta de dinheiro, falta de saúde, falta disso, falta daquilo. As coisas começam a ficar difíceis para nós. Levamos um baque aqui, levamos um susto ali, levamos um tropeção aqui. A nossa vida fica de pernas para o alto, a gente não sabe mais o que faz. Gente, a gente vira uma barata tonta. Quando Deus começou a trabalhar na minha vida, eu não sabia nem quem eu era. Até eu escrevi que eu era parecido com uma gelatina que não tinha forma. Eu não sabia como que eu era mais, quem eu era mais. Eu fiquei assim num estado tamanho que eu já não sabia, estava confuso na vida. Não sabia quem eu era, não sabia onde eu devia ir, não sabia o que eu devia fazer. Eu fiquei perdidão e Deus foi amassando, foi quebrando. E eu não sabia naquela época, mas Deus estava me preparando para ser um servo. Irmãos, se um dia você passar pela cruz, pelo estreito, pelo deserto, não se assuste. Você fala, Deus, manda chumbo grosso. Pode apertar, engrossar o caldo. Pode amassar. Eu preciso ser quebrado. Deus usa no livro de Jeremias 4 verbos para desconstruir, derrubar, sabe? E depois só 2 para edificar, né? Tem muito trabalho de Deus em nossas vidas. Primeiro, para desconstruir. Vida crucificada começa com desconstrução. Não se assuste se Deus desconstruir sua vida. Tá bom? Ok? Amém? Amém. Pode continuar, irmã Devani. Deus não pode usar
um homem grandemente até que ele o tenha quebrantado completamente. O orgulho e a ambição precisam ser crucificados antes que qualquer um possa servir no reino. Isso quem disse, foi A.W. Tozer. E o Glênio continua. Isto é imprescindível para a liderança espiritual. Sim, eu creio. Tá bom, irmãos? Todo líder tem que ser quebrantado, tem que ser humilde, tem que ser manso como cordeiro. E ele só é manso como cordeiro quando ele, como cordeiro, é sacrificado, passa pela cruz, vive a vida crucificada. Tá bom? Isso é de extrema importância para a igreja. Para que a igreja não tenha líderes que querem aparecer. Líderes que não foram regenerados podem se tornar tropeços na igreja. Tá bom? Então, vamos servir como um servo crucificado com Cristo. Vamos continuar a leitura. Alguém mais pode ler para nós? Eu posso, pastor. A conversão genuína e a morte do ego são requisitos indispensáveis para a liderança cristã. Somente aqueles que forem esvaziados de si mesmos e cheios do Espírito Santo podem guiar o povo de Deus com humildade e amor. Não são os cursos teológicos nem as habilidades acadêmicas que capacitam a liderança do povo de Deus, mas a obra profunda da cruz, esvaziando a cultura desse mundo e o revestimento do poder do alto. Amém. Amém. Hoje eu postei no grupo um versículo lá do Velho Testamento. Um pastor lá do Nordeste, pastor Mário, que versículo maravilhoso. Louva a Deus por esta palavra. E vários pastores são humildes. São pessoas que não têm segundo grau completo, mas estão conhecendo a cruz. É tremendo. Você vê amor, humildade, gratidão nesses homens. Diferente daqueles que não conhecem a cruz. É impressionante. É impressionante a diferença que a cruz faz num pastor. O pastor crucificado é humilde, é manso, é agradecido. O pastor que não é, ele é arrogante, é soberbo. É impressionante isso, sabe? Eu gosto demais da obra da cruz. Ela nos faz servos humildes. Se você ainda se sente alguém, você ainda não é um servo humilde. O servo humilde não quer glória para si. Ele sabe que o que foi feito foi pela graça e foi pelo Senhor. Ele não recebe elogios, exaltação de homens. É tudo o Senhor, é tudo para o Senhor. O servo verdadeiro não chama atenção para si, mas sempre aponta o povo para Jesus Cristo. Ele sempre está falando do Senhor. Aquele que quer liderar fala de muitas coisas, mas não fala do Senhor Jesus. Preste atenção. Tem ideias brilhantes, é esforçado, porém não é Cristo no centro. É perigoso. Líder assim é perigoso. O líder tem que levar o povo para Jesus com humildade e mansidão. Bom, vamos lá, continuando. Alguém mais? Posso ler, pastor? O episódio do imposto do templo revelou uma crise de liderança entre os discípulos. Pedro, ao agir por conta própria, inadvertidamente desencadeou tensões entre os 12. No entanto, Jesus respondeu ensinando que a verdadeira liderança não está na busca pelo comando,
mas na conversão e no serviço humilde. Isso. É nos tornando como uma criança que não tem toda essa vaidade de gente grande, né? Pedro agiu por conta própria. O líder que quer ser líder age por conta própria. O rei Saul é um exemplo disto. Ele agiu por conta própria e perdeu o reino. É impressionante. Irmãos, o líder que não é um servo crucificado vai agir por conta própria. Aí mora o perigo. O líder tem que ser sempre um servo de Jesus, que está sob o comando do Senhor Jesus, que faz de acordo com o Senhor Jesus. Bom, tome cuidado, porque na liderança vai haver sempre muitas razões boas para você tomar decisões. A sua lógica, o seu raciocínio pode ser perfeito, maravilhoso, bom, mas se não for de Cristo, é perigoso, tá bom? Portanto, o bom líder é aquele que está totalmente submetido a Jesus Cristo. Vamos continuar a leitura. Vou continuar, pastor. Sim. O modelo do reino é radicalmente diferente. Os filhos de Adão, movidos pelo desejo de poder, não podem liderar a igreja de Deus. Somente aqueles que foram crucificados e regenerados com Cristo podem exercer a autoridade segundo o espírito do Evangelho. Como bem disse João Calvino, a igreja não precisa de homens poderosos, mas de homens transformados. Mais um pouquinho. A liderança cristã começa verdadeiramente na cruz e se manifesta no serviço. Esse é o único caminho para liderar no reino de Deus. Isso. Irmãos, sem cruz não há líder, não há servo. E eu gosto porque não é um passe de mágica. O líder começa a ser feito líder quando ele, na cruz, morre para o velho homem. E na ressurreição, é feita uma nova criatura. A partir daí, ele tem que saber que há um caminho de cruz, um caminho apertado, um caminho de renúncia, de negar a si. Nós crescemos na liderança quando nós tomamos nossa cruz dia após dia. É assim que eu começo a ver o despontar dos líderes dentro de uma igreja. Pessoas que tomam a sua cruz. Aqueles que estudam, têm uma mente brilhante, uma fala eloquente, mas não têm a cruz, não serão bons líderes. O homem ou a denominação que não conhece a cruz vai nomear pastores que têm inteligência, que têm conhecimento, que têm talentos. Este é o pastor que faz sucesso numa denominação. O pastor que vive a cruz não faz sucesso na denominação. Ele é humilde, talvez até desprezado. Ele está indo pelo caminho que leva para baixo, não para cima. É impressionante a diferença, irmãos. A cruz faz toda a diferença na trajetória de um líder. Ele vai se tornando cada dia mais um servo que vai abaixando, até diminuir. Um pastor disse para mim que João Batista foi como uma vela. No início brilhava, todo mundo ia atrás dele, e com o passar do tempo ele foi diminuindo, até que apagou.
Esse é o servo. Esse é o servo. Não ele, mas Cristo. Isso é extremamente importante, irmãos. Este é o caminho cristão verdadeiro. É isto que a igreja necessita. Tá bom? Alguém pode ler esse poema aqui de Isaac Watts? Posso ler, pastor? Quando contemplo a cruz sagrada, Isaac Watts. Quando contemplo a cruz sagrada, onde o Rei da Glória morreu, minha mais sublime glória é nada. Em Cristo tudo se esvaiu. Proíbe, Senhor, que eu me glorie, senão na cruz do Salvador. Tudo que o mundo me oferecia perdeu seu brilho e seu valor. Na fronte do Senhor pendente brilham amor e dor sem par. Espinhos foram seu ornamento. Tão grande amor, tão grande altar. Se a natureza em mim trouxesse tudo o que há de valor real, seria oferta ainda pequena ao dom da cruz tão sem igual. Amor tão grande, tão divino, exige a alma, a vida e o ser. Amém. 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 Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 2. Vamos ler versículos 1 e 2. Alguém pode ler? 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Ok. Amém. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Quando o Espírito Santo abre seus olhos para entender, você fica maravilhado. Eu estou muito impactado com esses 2 versículos. E eu vejo que a igreja também foi com a palavra advogado que Deus ministrou a nós nessas últimas semanas. É tremendo. Olha, vamos entender um pouquinho mais o livro de 1 João hoje. Um pouquinho mais. A obra da cruz, Jesus se tornando propiciação, o Cordeiro de Deus que foi morto. Esta obra é para quem? Alguém quer falar? É para quem esta obra? Pode falar. Acho que é para a humanidade inteira, né? Para mim e para você. Sim. Para nós, pecadores e perdidos. Entende? Aquela cruz no Calvário foi para a humanidade perdida, dominada pelo pecado, condenada. Agora, eu pergunto para você, esse texto de hoje, o advogado é para quem? Para os salvos. Para os salvos. E aonde você baseia isto? Me dê versos bíblicos. Base legal. Pastor, o advogado não é para quem pecou? Sim. Baseado aqui? Sim. Não pequei. Aí, ponto. Aí já continua o mesmo assunto. Se todavia pecar, temos o advogado. Então é para o pecador. Para o pecador. Tá. Mas existe uma diferença, irmãos, daqueles pecadores que foram atraídos, incluídos na cruz, com esses pecadores aqui.
E a diferença é que, segundo o contexto bíblico aqui, esse advogado está constituído para os filhos de Deus. Filhos de Deus que vierem a pecar. Essa carta de 1 João é muito familiar. É muito dentro da família. É assunto de família. Por isso que fala junto ao Pai, não junto a Deus. Junto ao Pai temos advogado. Lembra que falamos disso alguns estudos passados, tá bom? Então é um assunto de família. E eu vou provar isso biblicamente. Versículo 1, a primeira palavra que aparece aí, 1 João 2:1, é o quê? Filhinhos. Filhinhos. Sublinha essa palavra, sublinhos. Filhinhos. Sobrinhos não. Filhinhos. Tá bom? Olha o linguajar de Deus por meio do apóstolo João. Filhinhos. Para nós, regenerados, salvos, eleitos, nós, filhos de Deus em Cristo Jesus, para nós, o advogado já foi constituído por Deus. Tá? É um outro lugar. Não é naquela cruz no Calvário. Agora é na família. É assunto de família. Beleza? É tão familiar que, se você olhar capítulo 2, versículo 12, filhinhos. Versículo 18, filhinhos. Vai sublinhando aí. Tá? Vocês estão vendo como é uma carta de pai para filho? Tudo bem? Capítulo 3, versículo 18. Filhinhos. Encontraram? Capítulo 4, versículo 4. Filhinhos. Estão vendo? Ok? Então, o advogado é para os filhinhos de Deus. Beleza? Não só para os filhinhos, mas também esses filhinhos que são amados do Pai. Olha lá. Capítulo 2, versículo 7. Amados. Encontraram? Capítulo 2, versículo 7. Amados. Tá? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Amados. Versículo 7. Amados. Versículo 11. Amados. Percebe? É intimidade. É chegado. É próximo. É família. O advogado é para os filhinhos amados. Tá? Pastor, no capítulo 3 também tem, amados, no versículo 2 do capítulo 3. Sim, sim. Eu anotei aqui, mas eu acho que eu pulei. É que eu tô com pressa, então, às vezes, mas eu quero lançar essa ideia para vocês, tá? Para vocês entenderem, estudarem na casa de vocês, sublinhando tudo, ok? Mais uma coisa. O advogado é não somente para os filhos amados, mas para os irmãozinhos do irmão maior Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 13. 3:13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Irmãos. Pegaram? É família, meus irmãos. O advogado Jesus Cristo é família. Jesus Cristo, o Salvador, consumou a sua obra lá no Monte do Calvário, na cruz. Obra consumada. Ok? Agora, o advogado, o Senhor Jesus, hoje, ele aplica a obra da cruz para nos defender. Ali ele realizou como Salvador. Hoje, como advogado,
ele aplica, ele usa a petição do sangue da cruz para nos defender diante de Deus. Nossos pecados, como filhos de Deus, são perdoados por causa do sangue da cruz. Sempre Jesus nos defende, baseado em seu sangue ali derramado. Nos justifica diante de Deus, Romanos fala, e cala o acusador, que é o diabo. É totalmente eficiente o sangue da cruz, meus irmãos. É totalmente precioso para mim e para você no dia a dia, porque podemos pecar sim. É perigosíssimo para aquele que não conhece esse sangue e não sabe dele. Pessoas caem na depressão e cometem suicídio. Tá bom? A cruz, a propiciação, é uma lembrança para o Pai de que Ele não precisa mais nos esmagar por causa dos nossos pecados. Por quê? Porque Ele já o fez em seu Filho ali na cruz. Ele se tornou nossa propiciação, nossa oferta para castigo de Deus. Entende? A cruz nos lembra, nos faz Deus lembrar de que nós não precisamos mais ser massacrados pela justa ira de Deus, porque nós pecamos hoje. O Senhor Jesus, Ele é um advogado maravilhoso. E Ele não tem muitos argumentos, Ele tem um argumento, que é o seu sangue. E isto basta. É tremendo, é tremendo. A obra da cruz, sempre digo, é eficiente e suficiente. É tremendo, meus irmãos. É tremendo. Jesus Cristo, o advogado, é para todos os filhos que vierem a pecar. Jesus Cristo, o Salvador, é para todo pecador que nele crê. Primeiro a cruz opera na vida do pecador, depois na vida dos filhos de Deus. Eu separei alguns versículos aqui, não vou ler, mas Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 e 10, fala que nós éramos inimigos, nós éramos ímpios, nós estávamos longe de Deus, e Deus nos amou assim. Antes da cruz. O amor de Deus não só foi derramado naquela cruz, mas antes da cruz, Deus já nos amou quando nós éramos ímpios e pecadores e inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 e 10 fala. Agora, meus irmãos, aquele amor que nos alcançou quando nós não éramos nem filhos, é o mesmo amor que nos alcança hoje como filhos. É tremendo, é maravilhoso. Quando o apóstolo João fala que nós temos advogado junto ao Pai, ele não coloca no tempo passado. É tempo presente, ato contínuo. Os filhos que pecaram já têm um advogado. Os filhos que vão pecar, e ele nem sabe que vai, mas vai pecar, já tem um advogado. Neste mundo, tem muito brasileiro que não tem advogado. A lei dá os advogados dativos, gratuitamente. E também há advogados de porta de cadeia. Lá de última hora, o cara constitui um advogado para ele, para defender, para não ser preso.
ou para tirar da cadeia. Ele nem conhecia o advogado. E o advogado foi constituído depois do crime dele. Mas é interessante que o nosso advogado já está constituído antes de nós pecarmos. É tremendo. Esse nosso advogado está conosco, está nos vendo pecar, e ele já está correndo diante do Pai, para que o Pai nos absolva, nos perdoe. Eita! Não tem advogado como Jesus. Ele é maravilhoso. Nosso advogado não demora. Está sempre junto ao Pai para interceder por nós. Mas eu acho legal, sabe por quê? Ele não só exerce sua função para que a misericórdia de Deus se manifeste sobre nós, filhinhos que pecaram, nos perdoando, nos justificando. E agora eu entendo, Agton. Agora eu entendo por que muitas vezes eu e você e muitos outros aqui pecaram e nós não fomos tirados da igreja, nem da presença de Deus, e nem fomos lançados no inferno, porque merecia. Eu pequei. Como filho de Deus, eu pequei várias vezes. Sim, mas estou na igreja, estou em Cristo, porque Ele intercedeu por mim diante do Pai, para que eu não fosse destruído, jogado no inferno, condenado. O advogado é tremendo. Você e eu só estamos na igreja hoje por causa do nosso advogado. Porque eu tenho certeza que cada um de nós já pecamos várias vezes. Nem precisa fazer cara de santo, que não vai convencer. Nem vou falar para você dizer amém, porque você vai falar um amém muito grande. Vai atrapalhar até. Irmãos, é maravilhoso. Isso é cristianismo. Ainda que venhamos a pecar, nós temos advogado junto ao Pai que intercede por nós, para que nós não sejamos destruídos. Não é maravilhoso? E, irmã Devanir, não só Ele nos protege, nos defende, como após a nossa justificação, purificação, perdão diante do Pai, Ele não deixa a gente jogado ali, no pecado. Megumi sempre fala que o regenerado não demora para se arrepender e confessar. Eu era durão para confessar. Eu era. Mas após a regeneração, Deus amoleceu meu coração. E quando eu peco, eu vou pedir perdão. Agora não sou eu, porque o eu meu não é assim. Nunca foi assim. Só é agora porque não sou eu. É o meu Senhor. Ele, o seu Espírito, trabalha no filhinho que pecou, para que esse filhinho se arrependa e confesse a Deus. Eu gosto do cristianismo, porque não é nosso, não vem de nós, tudo vem dele, tudo ele faz. Por isso que nossa vida cada vez mais se centra nele, cresce em louvor, em adoração a ele, em amor, em admiração a Jesus Cristo, porque tudo ele faz, tudo vem dele, tudo é por meio dele, e toda glória é para ele. Romanos 11:36, né? E eu gosto disso. Olha, leia para mim, alguém pode ler Romanos 2:4. Alguém pode ler? Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância,
e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Sim. Não fomos nós, meus irmãos. Se um dia você se arrependeu do pecado que você cometeu, foi a bondade de Deus que te conduziu ao arrependimento. Vocês estão vendo? Ele só não só nos protege, mas ele faz a obra completa. Ele cria em nós um coração compungido, contrito, para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Até o arrependimento é graça de Deus, irmãos. Percebe isso? 2 Coríntios 7:10. Segunda Coríntios 7:10, Vanessa. 7:10? Obrigada. 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É Deus que opera para que nós nos arrependamos. Por isso o filhinho não fica lá longe do pai, não. Viu? Esse que não volta para o pai não é filho. Qualquer um que está na igreja pode pecar, mas se afastar e não voltar é porque não é filho. É porque não está permitindo que Jesus o traga com arrependimento. Eu creio que aquele filho pródigo se arrependeu pela ação de Deus. O pai o esperava. O pai sabia que ele voltaria. Irmãos, voltar para Cristo e a sua igreja é graça pura. É Cristo operando arrependimento para termos relacionamento com o Pai, para permanecermos na igreja, na casa do Pai. Isso é cristianismo. Aqueles que simplesmente saem da igreja, não querem nem saber, não falam nada. Cuidado. Muitos não são nem filhos. O filho que peca, o Senhor opera arrependimento. Ele volta para o Pai. Vamos ler só mais um versículo. Atos 11:18. Atos 11:18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quem que concede o arrependimento? Deus. Está vendo? Não é maravilhoso, meus irmãos? Nós nunca podemos nos gabar que somos uma igreja salva, porque sempre nós nos esforçamos para ir para o culto, sempre nos esforçamos para ser um bom cristão. É errado, meus irmãos. Você e eu só estamos porque é Ele quem opera a vida em nós. Não há nada para você e eu nos gabarmos hoje. Hoje eu sou regenerado. Hoje eu conheço a cruz. Hoje sim. Hoje eu sei mais que muita gente por aí. Sabe nada. Você não é nada. Quem é? É Jesus Cristo. Só Ele. E você e eu dependemos da graça e da misericórdia dele. Tá bom? Seja sempre humilde, seja sempre grato, seja sempre dependente dele, porque é ele quem faz todas as coisas. Portanto, a ele honras e glórias eternamente, e diga amém. 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 E bom,